Olá, gente, tudo bem? Meu Deus, que bom aqui com vocês nessa página Treinando Liderança, né? A gente tem capacitado aí algumas pessoas aí para aprender mais, né, sobre o princípio da liderança. E hoje eu estou aqui nessa live, tá? Para poder falar um pouquinho sobre isso, né? E dizer que nós vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis nessa questão do treinamento. Eu tenho alguns assuntos a tratar aqui nesse canal. Um deles é que Jesus não era filho de Deus. Já coloquei aí no meu rios aí, tá? Esse aviso, né? Que eu vou trazer aqui em breve no Instagram ao vivo para vocês. Essa questão de Jesus. Está comigo o Lucas, né? Da oficina Sabrina, né? Também da escola de princípios, né? E da escola de mestres. Tá? Nós temos uma escola chamada Escola de Princípios, Escola de Mestres. A gente tem ensinado bastante coisa a respeito do princípio da liderança. Também a princípio da questão a respeito do treinamento de liderança, né? Do reino de Deus e muitas outras coisas mais. Tá, o Lucas da oficina, Brissette, entrou, né? Vou assinar para ele aqui, vamos ver se consigo. Tô conseguindo não. Assinei para Sabrina. Aí, ó. Eita, olha lá, isso aí. Vamos compartilhando, você que pode compartilhar essa live com mais pessoas aí pra gente poder fazer aqui, falar um pouquinho sobre algo, né, que nós precisamos entender. Aquilo que trava, aquilo que para você. Existem coisas que travam você, são coisas que param você, que bloqueia você, que são coisas que já aconteceram, tá, na sua vida, e são coisas que estão acontecendo nesse momento, nesse exato momento. Existem coisas que podem estar te bloqueando, tá certo? Existem coisas que podem estar te bloqueando nesse exato momento. Existem coisas que podem estar te travando, pode estar prendendo você de alcançar, né, outras coisas na sua vida, tá? Quer ver uma coisa que pode te bloquear? Testemunhos, más testemunhos, ou testemunhos, histórias negativas de alguém que passou por situações fazendo exatamente aquilo que você quer fazer, e por ela ter se frustrado, ela coloca essa condição sobre você, como se você também fosse se frustrar porque ela também se frustrou, né? Então existem coisas, pessoal, que acaba te paralisando, coisas que já aconteceram e coisas que estão acontecendo. Quando eu digo coisas que já aconteceram, são coisas que muitas vezes você já viveu, coisas do passado, e que te vem à memória, né? Vem à memória em momentos que você são decisivos, né? Eu já disse esses dias aqui na escola de mestres eu falei que a nossa mente é 95%, né, do subconsciente, 5% do consciente, tá? O subconsciente é a parte que é a parte da defesa, ela sempre vai estar na defensiva, tá? O subconsciente sempre vai estar na defensiva. É assim que funciona, tá? Essa parte do subconsciente sempre vai estar na defensiva, porque ela vai te defender, esses 95%. Te defender do quê? E defender até de coisas que você já viveu. Ela vai tentar colocar sempre, né, um porquê, um a mais, né? O porquê você não deve fazer isso. Ó, lembra-te do que já aconteceu, né, do que já foi. E aí, muitas vezes, a gente acaba, né, dando ouvido a esses 95% do subconsciente, né? Algumas pessoas elas usam como uma consciência. Ah, minha consciência está tranquila, a minha consciência não está tranquila. Aí a gente começa a analisar. Às vezes a consciência não está tranquila porque o subconsciente ele está sempre acusando, tá? Acusando, porque na questão, quando o seu subconsciente ele começa a te defender, ele vai trazer sempre o negativo de tudo. E trazendo o negativo de tudo, né? Sempre você vai se sentir acusado como culpado de algo que aconteceu, ok? Na sua vida, certo? Então você vai achar que você é o culpado porque deu errado. Mas é isso daí. Então bora lá. Vamos falar algo de sobrenatural aqui da parte de Deus, certo? Alguém sabe quem deu o nome de Adão para Adão, né? Nós sabemos que Deus ele nós sabemos que Adão deu o nome para Eva,
né? Mas quem deu o nome para Adão? Vamos lá, a Bíblia Sagrada. Irmão, é assim, quando a gente está aqui de boa, não acontece nada. Você começa a querer fazer a live, né, trazer algo da parte de Deus, começa a dar um sonado, Lucas. A gente começa a abrição de boca que eu vou falar para você. Quem deu o nome para Adão? Quem deu o nome para Adão? Você sabe quem deu o nome para Adão? Todos nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, que Adão significa humanidade. Toda a humanidade se refere a Adão, né? Ao nome Adão. Mas quem deu o nome a Adão? Né? Você sabe que esse nome que você tem aí foi dado pelos seus pais. Mas fora esse nome que foi dado pelos seus pais, você tem outro nome, que não é esse nome aí. Ok? Esse nome aí, nem você sabe ele. Esse outro nome aí, que não foi dado pelos seus pais. Esse outro nome que você tem, você não sabe ele, tá? Então você tem dois nomes, tá? Você tem o seu nome natural, nome dado pelo seu pai, tá certo? E você tem um nome, né? Também dado por Deus, ok? Então você já sabia disso? Eu acredito que não. Quem já sabia disso que tiver aí, escreve aí. Ou quem não sabia, escreve aí também, né? E que aí nós vamos ver aqui, né? Então bora lá. O Senhor, Deus, né? Ele criou a humanidade através de um homem chamado Adão. O nome Adão significa humanidade. Quem deu o nome para Adão? Essa é a pergunta que ela vai ficar aqui hoje conosco. Quem deu o nome para Adão? Quem? Quem foi responsável por dar o nome para Adão? Uma vez que seu pai, né, o seu pai, o meu pai, o nosso pai terreno, tá, nossos pais carnais, nos deram um nome, tá, com a nossa mãe, tá, fulano, ciclano, né? Adão foi o primeiro ser humano, né, foi o primeiro homem na face da terra. Então Adão, ele foi o primeiro homem criado por Deus, né? Então bora lá. No Gênesis, capítulo número 2, e no versículo 7, diz assim: Então o Senhor modelou o homem, o ser humano, formou o homem do pó da terra, né? Soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. Em algumas versões bíblicas, está dizendo que o homem se tornou alma vivente. Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim na região, olha só que está escrito aqui na Bíblia, tá? Eu estou olhando de lado aqui porque eu estou lendo, irmãos. No Oriente, do lado leste, e ali colocou o ser humano que formaram. Repare que o texto bíblico está em Gênesis capítulo 2, no versículo 7 e 8, está referindo-se ao ser humano, não está citando o nome de uma pessoa específica, tá? Não está citando o nome de alguém específico. Está falando do ser humano. Então, o ser humano, todos os seres humanos, se resume a um homem chamado Adão, que pecou, que caiu. Então, acontece que hoje, nós enfrentamos hoje muitas questões por conta desta queda, mas não é isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar, se não der tempo da gente falar aqui, a gente vai falar em outra hora, mas eu quero que você acompanhe, você que está chegando aí agora, você pode já estar compartilhando essa live aí, tá bom? Porque nós vamos aqui meditar nessa questão do nome, tá? São nomes, um nome dado por Deus, você fala assim, é loucura, não. Você tem um nome que é dado por Deus, tá? E outro nome que é dado pelo seu pai biológico, né? Você já leu aquele texto que fala assim, ó, Isaías, chamei-te pelo teu nome. Toda vez que você lê aquele texto, chamei-te pelo teu nome, você entende que Deus chamou você pelo nome biológico, que seu pai e sua mãe te deu. Não é. O nome que Deus chama você ali, no livro de Isaías, é o nome dado por Deus antes de você estar na face da terra. Ok? Então, antes
de você ter sido formado no ventre da tua mãe, você tinha um nome. Você já tinha um nome. Deus já havia te dado um nome, ok? Deus já havia te dado um nome, né? Então, vamos raciocinar, certo? Isaías fala assim: chamei-te pelo teu nome. Quando fala chamei-te pelo teu nome, tu és meu, né? Acho que é Isaías 54 ou 50, 60, uma coisa assim. Eu não vou, deixa eu ver aqui. Eu vou achar aqui. Isaías, vamos lá. Livro do profeta Isaías. A gente vai achar porque é Bíblia, então nós vamos achar. Isaías, o Lucas está aí, acho que o Lucas deve achar. Isaías, Lucas, fala chamei-te pelo teu nome. Você achar aí, bota aí, tá? Né? O nosso irmão Homenagilson entrou, Deus abençoe Homenagilson, tá certo? Chamei-te pelo teu nome, Isaías, livro do profeta Isaías, ok? Livro do profeta Isaías. Então Deus chama você pelo nome, não pelo teu nome dado pelo seu pai biológico, pela sua mãe biológica. Porque você tem um nome que Deus te deu e tem um nome que seus pais te deram. Você não tem um nome só terreno. Você também tem um nome que foi dado nas regiões celestiais espirituais, ainda quando você era informe, né? Aí você fala, ó, apóstolo Alessandro, como é que você sabe disso? Por que você fala isso? Base bíblica, porque a Bíblia diz o quê? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci e já te dei as nações, como o profeta Jeremias, tá? No capítulo 1, tá lá. Então, você vai ver o chamado de Jeremias, Deus falando para o profeta Jeremias. Aquilo que Deus estava falando para Jeremias é aquilo que Deus que estabelece para todos nós, né? Que é a questão de ter chamado-nos pelo nome. Então, a gente precisa entender isso, tá? A gente precisa entender isso aí, para você poder se familiarizar, né? E se localizar naquilo que eu quero trazer aqui para você. Vamos lá. Profeta Isaías, né? E diz, quando diz, o profeta Isaías diz, tu és meu, né? Tu és meu. Isaías. É, é isso daí. É isso daí. Gente, desculpa, mas sabe como é que é, né? As coisas aqui é assim. Olha lá, eu sou o Senhor, vosso Santo Criador, sou rei, assim diz, tu és meu, né? Chamei-te pelo teu nome, né? Eu te salvei, passado, tá, beleza, vamos ver. Meu Deus, bora lá. Isso daí. Então, gente, é necessário você saber que você tem dois nomes. Quando Deus fala no livro do profeta Isaías, chamou pelo teu nome, ele está falando de um nome espiritual. Ele não está falando de um nome físico, tá? Ele está falando de um nome espiritual. Tá? Então você tem um nome. Então, por isso que eu falo, né, lá no livro de Apocalipse, né, aos vencedores darei uma pedrinha branca escrito o seu nome. Então, quando é que você vai saber o seu nome? Né? Quando é que você vai saber o seu nome? Já que você tem um outro nome, né? O pastor, o apóstolo, quando eu vou saber meu nome? Né? Quando eu vou saber o meu nome? Se eu tenho dois nomes, eu sei qual é o meu nome terreno. Né? Meu nome terreno eu sei. Mas e o meu nome? E o meu nome, o meu nome espiritual, celestial, o nome que Deus me deu. Eu sei o nome que meus pais me deram. Mas o nome que o meu Deus me deu, ele está onde? Como eu vou descobrir? Né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Pera aí, vamos ver aqui. Tá? Chamei-te pelo teu nome e o de Apocalipse, né?
está escrito a respeito, né? E a respeito desse nome, né? Aos vencedores, né? Aos vencedores, né? Ele dará uma pedrinha branca, uma pedrinha. Nessa pedrinha vai estar escrita o seu nome. Qual nome que é esse? Qual nome que é esse que Deus vai me dar? Qual nome que é esse que vai estar ali? É o nome espiritual. É o nome que você não conhece. É o nome que foi dado não pela sua mãe, né? Não pelo seu pai. É o nome que foi dado por Deus para você, certo? Esse nome dado por Deus para você é um nome que você não sabe aqui, mas você vai saber lá, certo? Então hoje essa live ela não é comprida, é uma live curta, para você entender algumas coisas espirituais que você não sabe, não é? E para isso, para você ter compreensão, é preciso primeiro você ter o acesso à informação, né? E depois, segundo, é você abrir a sua mente, deixar a sua mente bem aberta para essas informações que são profundas, né? Então, a partir de hoje, você que está me ouvindo, né? Você precisa saber o seu nome. Agora, é uma coisa interessante que você precisa saber. Você precisa acessar a sua identidade. A sua identidade, que muitas vezes você pensa, quando você nasce, né, você tem que fazer uma documentação, chama-se certidão de nascimento, certo? Essa certidão de nascimento, até um certo ponto da sua vida, ela vai servir como a sua identidade. Por quê? Porque nessa identidade, nessa certidão de nascimento, está escrito algumas informações importantes sobre você. Na certidão de nascimento, a data que você nasceu, a hora que você nasceu, certo? Ali naquele papel, né? Nome do seu pai e da sua mãe, certo? Né? Local, né? Onde você nasceu, qual foi a cidade, qual é o estado, nacionalidade, certo? E tudo tá ali, né? Tipo sanguíneo, às vezes, se não me engano, né? Não me lembro mais faz tempo. Mas todas aquelas informações que estão lá na sua certidão de nascimento, você sabia que aquilo é uma cópia, tá? Do mesmo documento, de um documento que é escrito por Deus quando você ainda não nasceu. Aí você vai falar assim, que loucura. Pois é. É por isso que não é para qualquer cabeça as coisas que nós vamos falar aqui nessa página, que nós vamos vir aqui diversas vezes agora para falar para você aquelas informações. Elas são simplesmente algo muito raso daquilo que de um código de informações escrita direto por Deus quando você ainda está certo, informe no ventre da sua mãe. Então entenda, primeira coisa que você precisa saber, o seu nome aqui é um, o seu nome espiritual é outro, tá? O seu nome aqui é um. Deixa eu virar aqui, gente, porque parece que a gente está ficando sem bateria. Então, aquela certidão de nascimento que você faz, que o seu pai e a sua mãe faz quando você nasce, ali é muito raso, né? As informações que tem ali, em vista das informações que foram escritas por Deus quando você ainda era, né? Informe, quando você ainda, né, em espírito não tinha encarnado, ou seja, as pessoas falam em encarnação, elas pensam já no espiritismo, tá? Irmão, vamos falar uma coisa, você tem palavras que você pegou preconceito com elas por conta de outras religiões, tá? Mas vamos ser bem sinceros, você era espírito, tá? Você era um espírito, Deus é gerador de espírito, ok? Só que Deus criou o homem do pó da terra, e para que isso viesse da vida na terra, talvez você não saiba ainda, mas você é corpo, alma e espírito, certo? É uma tricotomia, são três, tá? Então o corpo é para interagir com o mundo físico, com o mundo natural aqui, o mundo dos humanos. O seu espírito é para interagir com o mundo espiritual, certo? E a sua alma, a alma é o seu intelecto, a alma é a consciência, a mente, a alma, ela está dividida, certo?
Mente, a alma está dividida em três. A alma é mente, vontade e sentimento. Então, bora lá. Então, voltando, porque isso é outro assunto. Você precisa entender que você tem um nome que não é o nome seu de batismo, né? Que as pessoas falam nome de batismo. Eu falo nome de registro. Então, quando você escreve, quando é feito uma certidão de nascimento, quando você nasce, né? As pessoas vão achar que é loucura, mas quando você nasce, você vai ter que, o seu pai vai ter que fazer um documento, né, uma certidão de nascimento com algumas informações. Por que eu falo algumas informações? Porque ele não é nada em vista das informações do relatório que Deus escreveu a respeito da sua vida, né, no livro do propósito, certo? O que Deus escreveu a respeito da sua vida no livro do propósito, lá em Efésios capítulo 1, se você for curioso, você pode ver depois, lê Efésios capítulo 1, se não me engano é capítulo 1, versículo 3, 2 em diante, tá? Porque Deus nos elegeu nele, né? Tá escrito lá, o Deus nos elegeu, nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, e já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tá lá. Então, muito claro. O que é que o texto está dizendo? Que antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia, Deus já havia escrito um propósito para a sua vida. E você fala assim, então o que eu estou vivendo aqui é um propósito para a minha vida? Já é outro assunto que eu não vou falar aqui, tá? E se você tiver curiosidade, né, você vai ficar com a gente então e você vai compartilhar. Tá ali o Pedro, beleza? Pedro, Cleiton, paz, Deus abençoe. Pedro, dois Pedros aqui, né? Pedro Edras e Pedro Edro. Deus abençoe vocês. Então, existe um livro chamado Livro do Propósito que foi escrito antes de você nascer. Por isso que Deus, ele fala para Jeremias, antes que eu formasse você no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, já te dei a nação como profeta, as nações como profeta. Então, é difícil para muita gente ter a mente para acreditar e para investigar, para estudar e para discernir o que eu estou falando aqui, certo? Porém, né, é a verdade bíblica, certo? Então, antes de tudo isso, certo? Deus já te escolheu, já te conhecia e escreveu no livro do propósito. O salmista diz assim que o Senhor escreveu todos os meus dias, tá lá, certo? E no livro do salmista, no Salmo, tá bom? Mas isso, como eu disse, são assuntos que nós vamos tentar tratar outros dias, outras vezes que viermos aqui, né? Nessa live de conhecimento extremo, tá bom? Nessa escola de mestre, escola de princípios, tá bom, gente? Nessa escola de princípios aqui, eu quero falar para você então sobre os nomes. Então, existe um nome, que é o seu nome dado pelo seu pai e pela sua mãe, e existe um nome dado por Deus. Esse nome dado por Deus, ele é um nome que você não conhece, tá? Um nome dado por Deus. Então, por que Deus fala assim para Jacó? Seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel, né? Deus vira o nome, muda o nome, né? De, de Jacó para Israel. Deus muda, né? Por que Deus muda? Tem um propósito na mudança. Gente, qual foi o nome que foi dado para Jacó? Jacó. Nome de quem? Quem deu o nome para Jacó? Seus pais. Aí você acha assim, Deus falou para ele dar o nome de Jacó. Tá. Só que o próprio Deus apresenta e fala assim, o nome dele será Israel a partir de agora. As explicações bíblicas falar porque pai de nações. Sim, ok. Então, o pai de nações, com relação a Jacó, né? Se ele vem da descendência, vem da linhagem de Abraão, já é algo estabelecido por Deus lá na região celestial. Você entendeu? Então, você tem um nome que não é o nome que você tem. O nome que você tem é dado pelo seu pai e pela sua mãe. Você sabia que Jesus, por exemplo, Jesus, ele tinha duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Em qual nome se manifesta a natureza humana? Em qual dos dois nomes de Jesus, né? Porque ele tinha dois. O primeiro nome era muito comum em Israel. O primeiro nome era muito comum em Israel, que era Jesus. Jesus sempre teve em Israel, né? Mas a dificuldade
e a curiosidade, né, das pessoas, dos judeus, aqueles que estavam perseguindo Jesus, era saber quem, se ele era Jesus, era saber quem, era saber se ele era Jesus. Não, a curiosidade das pessoas era descobrir quem era esse Jesus, mas não estava no primeiro nome. Por quê? Porque Jesus tinha duas naturezas. A primeira natureza de Jesus humana estava no primeiro nome e a natureza celestial no segundo nome. Da mesma forma, você é filho. Se você também é filho, Deus também te deu um nome diferente do nome que você tem na terra, e é por isso que a Bíblia diz que quando o Senhor fala, chamei-te pelo teu nome, e o Apocalipse também fala que ele dará uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca estará escrito o seu nome. Você fala assim, mas meu nome? Como assim? O meu nome é fulano. Quantos Reginaldo você conhece? Né? Quantos Alessandro você conhece? Quantas Ana você conhece? Quantos Josés você conhece? Quantas Marias você conhece? Nomes dados, né, por pais, por mães, certo? Terrenos, porém, esses nomes não tem nada a ver com o nome, muitas vezes, dado pelo próprio Deus, que é o nome que está lá, né, escrito, que é o nome espiritual, certo? Então, para poder a gente terminar essa live por hoje, que eu não vou me alongar muito, né? Vamos lá. A Bíblia disse, então, que Deus, ele vai te dar um nome, certo? Deus te deu um nome diferente do nome que seus pais te deram. Eu estou procurando aqui na Bíblia, tá? Exatamente aqui no livro de Apocalipse, né? E eu estou lendo aqui para a gente poder ler a Bíblia para você entender. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2, no versículo de número 17. Apocalipse 2, versículo 17, tá? Diz assim, ó. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará gravado um novo nome, a qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Há um novo nome que ninguém conhece. Então tá, beleza. Então tá, o que eu falei aqui agora há pouco para você? Eu disse para você que José todo mundo conhece. Maria todo mundo conhece. Quantos José não tem? Quantas Maria não tem? Quantos Sebastião não tem? Né? Quantas pessoas você conhece aí, gente, né, que tem nomes e nomes e nomes, né? Que são iguais, parecidos. O seu nome se repete por diversas vezes em várias localidades do mundo, talvez até mesmo do Brasil. O meu nome se repete diversas vezes, com certeza tem muitas pessoas com meu nome. Porém, este nome que vai ser dado lá no capítulo 2, versículo 17 do Apocalipse, está falando que é um novo nome a qual ninguém conhece. Esse novo nome, por que é novo nome? É novo porque ninguém conhece. É novo, mas só você vai conhecer. Como você vai conhecer esse novo nome? Em espírito. Você vai conhecer em espírito. Por quê? Porque carnalmente falando, você não vai conhecer. Você se esqueceu dele. Mas será novo porque você vai naquele momento descobrir esse nome, que é um nome que já foi dado para você, certo? Ainda quando você era informe, ainda no ventre da sua mãe. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre este nome, sobre o novo nome, sobre os nomes, o nome que você tem em terreno, o nome que você tem em celestial, tá? E eu quero falar o mistério do nome de Jesus Cristo. Eu não vou falar agora, não vou falar nessa live, vou continuar falando aqui em outras vezes. Eu quero que você acompanhe, eu quero que você divulgue, eu quero que você compartilhe, eu quero que você faça parte dessa família, tá bom? Da Escola de Princípios. Deus abençoe, até a próxima e bora lá! Deus seja convosco. Um abraço, pastor Alessandro. Se você ainda não é aqui seguidor da nossa página, segue a nossa página, tá? Entra lá no nosso canal no YouTube também. Nosso canal no YouTube é Riqueza e Sabedoria, tá? Riqueza e Sabedoria, vai lá. Nosso canal no YouTube. Riqueza e Sabedoria nos ajude a crescer e levar esse conhecimento para mais pessoas que possam e queiram aprender mais sobre os mistérios do reino de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Eita, vamos embora. Não é não, gente? Menino, acabou, menino, acabou. Como é que eu faço para pagar esse negócio aqui? Que eu não sei. Né? Vamos lá. Ixi.